Imagine aí a cena. É uma manhã comum, o sol acabou de nascer, o cheiro de café ainda está no ar, tudo parece normal. E de repente o telefone toca. Alô? Alô, você tem 30 dias de vida. Coloque a sua casa em ordem, porque você vai morrer. Como assim? Eu não entendi. É isso mesmo que você ouviu. Você tem 30 dias de vida. Coloque a sua casa em ordem, porque você vai morrer. Uau! Queridos, como é ouvir essa mensagem? Se essa mensagem fosse de fato verdadeira, como é que o seu coração estaria? Porque o meu, só de ouvir a voz de Deus, que está representado pela voz do meu marido, já dá aquele coração acelera, a mente fica uma sobrecarga de pensamento, sim ou não? Se você ouvisse essa mensagem, você vai ter 30 dias. Coloque a sua casa em ordem. Foi exatamente assim. Foi exatamente isso que aconteceu com o rei Ezequias. Isso aconteceu com o rei Ezequias. Ele era um homem muito influente, ele era um rei, ele seguia os mandamentos e os princípios de Deus, ele era um homem que fazia tudo certo, ele não adorou outros deuses, ele era um homem que realmente estava fazendo a coisa certa. E um dia, Deus usou, de repente usou um profeta para falar para ele: Ezequias, põe a tua casa em ordem porque você vai morrer. Eu quero ler com você esse texto. 2 Reis 20, de 1 a 3, na versão da NVI. Ezequias ficou doente e estava para morrer. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Em sua oração ele implorou: Ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. Ele também chorou muitíssimo. Ele ouviu essa mensagem: põe em ordem a sua casa, porque você vai morrer, você não vai viver. Ezequias, ele podia ter ficado desesperado, ele podia ter aceitado aquela ideia que Deus colocou para ele e aceitado como resiliente, falando: ok, já vivi muito, eu vou morrer. Mas o que a Bíblia diz? Que ele virou o rosto para a parede e ele clamou a Deus. Ele clamou a Deus, e o mesmo Deus que deu essa mensagem que ele iria viver, o mesmo Deus ampliou a sua vida em 15 anos. Em 15 anos. Então, o Senhor me trouxe aqui hoje para dizer para você: o que você ouviu, em 30 dias você vai morrer, coloque a sua ordem em casa. Não é ordem na sua casa, não é uma sentença, é só apenas um convite para a sua transformação. Quem quer ser transformado hoje aqui nessa noite? Então, meus queridos, o convite é: coloque a sua casa em ordem. E essa casa não é a sua casa de tijolo, de alvenaria, não. É a sua casa interior. É o seu coração, é a sua vida. Eu não sei se alguém já assistiu aqueles reality show, Chega de Bagunça, Santa Ajuda. Alguém já assistiu esses reality show? Onde chega uma equipe numa casa extremamente bagunçada, roupa espalhada para tudo quanto que é canto, caixas espalhadas, saco de lixo. Na verdade, fica até difícil da equipe entrar. E quando eles entram, olham aquele espaço, falam: meu Deus, por onde que eu começo? Chegando num lugar daquele que dá vontade de falar: meu Deus, como é que um ser humano consegue viver numa bagunça dessa? Eu me vejo assim e fico me perguntando: mas o que aquela equipe faz? Ela arregaça, a equipe toda arregaça as mangas, pega 3 baldes gigantes. O primeiro, ela coloca ali, descarte, é lixo, o que não presta para nada. Então ela vai descartando, vai fazendo ali uma análise do que precisa jogar fora. O outro balde é o balde da doação. Aquilo não serve mais para a pessoa, mas pode abençoar alguém. Então é o balde da doação. E ele coloca tudo lá o que é para doar. Pergunta: isso aqui você vai usar? Não, é bom, mas vai doar? Aí coloca no balde da doação. E o terceiro é um outro balde, que são coisas que estão ali misturadas, jogadas de um lado para o outro, que eles vão colocar nesse balde para encontrar o lugar para colocar aquelas coisas. Vão organizar. É incrível que quando chega o final do programa, o dono da casa entra na casa e chora.
Só que não é de tristeza, é de alegria, que ele fala, meu Deus, eu nem lembrava que tinha isso aqui, eu nem lembrava que tinha esse espaço. Olha aqui, eu posso caminhar na minha sala. Eles choram de alegria. Agora eu vou ter espaço, vou ter tranquilidade. Então, meus queridos, eu quero dizer hoje para você que Deus quer fazer o mesmo comigo e com você. Ele quer que você abra as portas do seu coração, abra as portas da sua vida interior, e Ele está aqui para dizer, vamos colocar tudo em ordem? Quem quer colocar as coisas em ordem? Amém? Quem acha que e pensa que tem algo para colocar em ordem? E aí eu quero começar a dizer para você, para colocar a casa em ordem, para colocar tudo no lugar, o primeiro passo que você tem que fazer é reconhecer que está bagunçado. Porque vocês já viram aquelas pessoas que são acumuladoras e que para elas está tudo bem? Se mexe numa coisinha ali, num saquinho enrolado 3 vezes dentro do outro saco, ela sabe onde que está e ela fica com raiva. E acha que não está bagunçado. É o meu jeito de organização. É a minha bagunça organizada. Conhece alguém assim? Não adianta chegar e falar, você precisa fazer uma faxina, porque ela acha que não precisa mais fazer faxina, que está tudo organizado. Então, o primeiro passo para você colocar sua casa em ordem é você reconhecer que precisa de faxina, de você fazer uma faxina interior. Amém? O rei Ezequias, ele teve tempo de analisar, porque no momento que ele vira para a parede e pede a Deus e clama, ele fez uma análise da vida dele. E a gente hoje precisa fazer uma análise da nossa vida. A gente precisa fazer uma análise em muitas áreas da nossa vida. E eu quero começar a te perguntar, porque essa análise ela é muito importante. Eu quero te perguntar hoje, como é que está a sua vida espiritual? Quanto tempo você investe do seu tempo a sós com Deus, no seu momento devocional? Qual foi a última vez que Deus falou com você claramente? E como está a sua vida relacional? Como estão os seus relacionamentos? Como está o seu relacionamento com os seus filhos? Como está o seu relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo? Com os seus amigos, com os seus familiares? Como estão os seus relacionamentos? Como estão os seus relacionamentos na igreja? Com o seu GV, com o seu grupo de vida? E a sua vida profissional? A quantas anda? E sua saúde? Você está se cuidando direitinho? Está se alimentando direito? Está fazendo exercício? Está com seus exames tudo em dia? Vocês percebem que essa análise não é algo tão superficial, tem que ser uma análise profunda? Que pode ser que em algumas áreas você esteja tudo bem, está tudo em ordem, mas tem outras que está uma bagunça generalizada. E eu quero que você identifique qual é essa área que está essa bagunça. E além de identificar é importante, mas além de identificar, você tem que decidir o que você vai fazer a partir dessa identificação. Então, lembrado, se você tivesse 30 dias de vida, o que você faria? É com essa premissa que você vai avaliar a sua vida, ok? Porque se a gente tem como garantido, a gente não sabe quando a gente vai morrer, mas a gente não fica pensando quando a gente vai morrer. Eu não fico, vocês ficam? Inclusive, quando a gente recebe a notícia de que alguém morreu, a gente leva um choque, não é? Hoje, quando eu recebi a notícia que a dona Josefa, a mãe da Rutinha, tinha falecido, eu, de fato, ela já estava no hospital, ela estava com a saúde bem debilitada, mas eu levei um susto. Porque, na verdade, a única certeza que nós temos como ser humano é que nós vamos morrer. Só que nós não estamos preparados para a morte, estamos? Então, a gente nem pensa nela. Então, como a gente tem como garantido que a gente vai ter o ano que vem, 2028, 2030, 2040, a gente vai fazendo planos, e tudo bem. Mas eu quero que você comece a avaliar a sua vida se você tivesse pouco tempo e o que você iria fazer para colocar a sua casa em ordem. Amém? A Bíblia está recheada de muitos personagens bíblicos que se depararam com uma situação e perceberam que precisavam de uma faxina interior. O primeiro deles que eu quero trazer para essa noite é o rei Davi. A gente sabe, quantos aqui não conhecem a história do rei Davi? Então, todos conhecem, não preciso falar. Quando ele decide adulterar com Batseba, ele é confrontado pelo profeta Natã. No Salmo 51, Davi, ele faz uma faxina interior. E ele diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Nesse momento, Davi, ele fez uma faxina completa na sua vida moral e na sua vida espiritual. Outro personagem que eu amo é Pedro. Quem aqui não conhece a história de Pedro? Discípulo de Jesus, Pedro. Todos conhecem. Todos aqui sabem que Pedro andou com Jesus e na última ceia, quando Jesus estava ali com seus discípulos ali, sabendo que ele seria traído por Judas, o próprio
ele falou para Pedro que o Pedro iria traí-lo antes que o galo cantasse. Então ele falou, de jeito nenhum, Senhor, eu não vou te trair. Mas o que aconteceu? Pedro traiu Jesus, negou Jesus 3 vezes. E aí ele passou, eu até dou o exemplo da diferença entre arrependimento e remorso, a vida de Pedro. Porque Judas, ele teve um remorso e ele acabou se matando. Mas Pedro, ele se arrependeu, ele passou por um processo de restauração. Ele fez uma faxina interior na sua alma. Porque Jesus até se apresentou para ele e falou, inclusive, 3 vezes, Pedro, tu me amas? E Pedro respondia, sim, Jesus, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Jesus, eu te amo. Depois pergunta de novo, Pedro, tu me amas? Tu sabes, Jesus, que eu te amo. Então, essas 3 perguntas foram, de fato, para tratar o coração de Pedro. E Pedro, ali, ele fez uma faxina interior no seu coração e também no seu chamado, quando ele, de fato, se arrepende, quando ele cai em si, ele muda de direção, porque arrependimento é isso, é mudar de direção. Ele mudou a direção da vida dele. O primeiro discurso que ele fez, 3.000 pessoas se converteram. Houve uma faxina na sua vida e no seu chamado, amém, queridos? É isso, para isso que serve uma faxina interior. E eu quero perguntar para você, e você, o que você precisa deixar para trás? Eu perguntei aqui, o que você mudaria em 2025, o que você manteria? O que você deixaria para trás? E eu quero te perguntar, o que está debaixo do tapete da sua alma? Que pecado de estimação que você tem aí escondido? E eu quero te dizer mais uma vez, Deus quer fazer uma faxina na sua vida hoje, amém? Eu gosto muito da história de Davi, quando ele inicia, né, os seus trabalhos, ele é pastor de ovelha, e ele vai ali no exército dos filisteus e mata Golias. E muita gente fala assim, olha, Davi matou Golias com uma pedra. É meia verdade, porque Davi, ele pegou a pedra, colocou na funda, e ele acertou na testa de Golias. A Bíblia diz que Golias caiu. E aí eu vou ler com você, 1 Samuel 17, 51. A pedra derrubou Golias, mas quem foi que matou? O que foi que matou Golias? A espada, não foi isso? Foi a espada. A pedra derrubou e a espada matou. Em 1 Samuel 17, 51 diz assim, Davi correu e se pôs de pé sobre ele e desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Sara, o que tem a ver, faxina interior, com a morte de Golias, não com a pedra, mas com a espada? Tudo. Por quê? A pedrada foi o golpe para derrubar o inimigo, mas foi a espada que matou o gigante. E o que isso tem a ver? Espiritualmente é a mesma coisa. A fé faz você enfrentar o gigante e derrubar ele. Mas é a espada, que é a palavra de Deus, que vai te dar a vitória. Amém? Tem gente que derruba o vício, mas não corta ele da sua vida. Não corta o acesso que ele tem na sua vida. Não corta os amigos que oferecem o vício, que favorecem aquele lugar para ele usar o vício. Então, derruba o vício, mas não corta o acesso. Tem pessoas que brincam com o pecado. Derruba uma vez, mas não corta, porque na verdade, a grande sacada aqui é que na verdade, gigantes, eles precisam ser derrubados e eles precisam ser cortados da sua vida, amém? E assim a gente faz uma faxina no nosso interior, não simplesmente derrubando o gigante, mas matando com a espada, cortando tudo que te faz pecar novamente. É assim que a gente vai tirando, vai limpando os pecados ocultos que a gente vai guardando, aqueles pesos esses que a gente vai guardando na nossa alma, cortando e tirando da nossa vida, amém? Para colocar a casa em ordem, além de fazer uma faxina interior, você precisa filtrar o que é desnecessário. Filtrar o que é desnecessário. Então, lembrando que Deus nos chamou aqui hoje para dizer que nós temos mais uma oportunidade, Ele está nos dando mais uma oportunidade de nós avançarmos na nossa vida espiritual, de nós crescermos nos nossos relacionamentos, de nós fazermos uma faxina interior, ou seja, colocar a nossa casa em ordem.
E às vezes, querido, o inimigo, ele não precisa nem destruir a nossa vida. Você sabia disso? Ele não precisa destruir a nossa vida. Sabe o que ele faz? Basta nos distrair com algo que não tem valor eterno. Essa é a artimanha dele. Porque, na verdade, algumas distrações até parecem coisas boas. Nós ficamos ocupados demais fazendo coisas que não são essenciais. Então, eu gosto muito de pensar o seguinte: se a nossa vida é como um sopro, a gente precisa aproveitar cada dia como se fosse o último. Eu sempre venho com essa ideia, ela vai se perdendo ao longo do tempo, mas toda vez que eu vou ao enterro de alguém, eu sempre venho com essa ideia. Eu preciso viver os meus dias, eu preciso viver cada dia como se fosse o último. Porque a gente não sabe se de fato vai ser. E aí o que a gente faz? A gente fica ocupado demais, a gente se preocupa com coisas desnecessárias. Quem aqui nunca implicou com a outra pessoa, com o cônjuge, com o filho, por bobagem? Amém. Quem nunca implicou? Sabe aquele dia que você planeja, você fala, hoje vai ser um dia bacana entre família, vai ser um dia agradável, nós vamos ter um dia para a gente conversar, para a gente se divertir, e você fala aquela palavra que ninguém depois fala, não quer nem mais olhar na sua cara? É só lá em casa que acontece isso? Nunca ninguém falou que preparou uma coisa e fez totalmente diferente? Sim, queridos, quantos momentos preciosos eu desperdicei. Quantos momentos preciosos. Eu ainda me lembro do meu 2º aniversário de casamento, 2002. Direto do túnel do tempo. 2002. Eu lembro. Eu queria comemorar o meu aniversário de casamento. Mas a gente estava naquela vibe de ficar 2 semanas sem falar um com o outro. Porque eu não sei, gente. Eu recebo agora recém-casados para aconselhar. E às vezes eu falo, meu Deus, eu já fiz isso também. Quanta imaturidade. Que bobagem brigar por isso. Mas quantas vezes eu briguei por bobagem? E eu lembro desse aniversário de casamento. A gente já estava 1 semana sem se falar, não sei nem por que motivo era, por bobagem, com certeza. Porque, na verdade, como eu já falei, tanto eu quanto o Fábio, nós temos um temperamento bem dominante, né? Então, ele achava que ele estava certo e eu achava que eu estava certa. Então, eu perdia muito tempo querendo provar que eu estava certa. E, às vezes, eu até estava e ficava como certa, mas ficava sozinha. Quantas vezes... Oi? Deus está falando, por quantas vezes eu fiquei como certa, vitória, nem meus filhos, nem meu marido, cada um num quarto e eu lá, ganhei. Ganhei o quê, gente? Não ganhei nada. Desperdício de tempo. E aí a gente precisa aprender a filtrar o que é desnecessário. Queridos, não vale a pena. Não vale a pena. E essas são armadilhas sutis do inimigo. Ele não precisa nos fazer pecar, ele só precisa tirar o nosso foco do que é certo. Nos distrair das coisas que são importantes. O que é importante? O nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com as pessoas. Isso que é o mais importante na nossa vida. Prioridade, o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com as pessoas. Quando o inimigo atrapalha que eu vá para o quarto, que eu vá ter o meu tempo com Deus, ou então ter um momento bacana com as pessoas que estão ao meu redor, ele me distraiu. Porque é isso que ele quer fazer. Porque, na verdade, queridos, quando duas pessoas estão brigando, quem é que ganha? Ninguém, o inimigo que faz a festa. Ele que faz a festa. Porque às vezes, queridos, a gente precisa escolher qual batalha que a gente quer guerrear. Já perceberam que a gente compra briga por bobagem? Que a gente gasta tempo, investe tempo brigando por coisas desnecessárias? E isso é muito sério, porque aí, na briga, não tem vencedor. Sai 2 pessoas feridas. Concorda comigo? 2 pessoas feridas. Sabe aquela briga de egos? Lá em casa tinha muito. Briga de egos. Quem ganha? O inimigo. Então, queridos, você precisa aprender a discernir. Olha só, escuta o que eu estou te falando. Nem tudo precisa ser dito. Ouviram? Ah, mas eu sou sincera, sou transparente. Nem tudo precisa ser dito. Guarda para você. Vai edificar outra pessoa que vai ouvir? Vai edificar? Se não vai edificar, guarda. Nem toda opinião precisa ser defendida. Guarda isso.
Nem toda opinião precisa ser defendida. Se a outra pessoa pensa diferente de você, deixa para lá. Nem toda guerra precisa ser travada. Queridos, às vezes para a gente ter paz, a gente tem que abrir mão da nossa razão. Sim ou não? Para a gente ter paz, a gente precisa abrir mão da razão. E há muitos anos atrás, eu e Fábio decidimos, eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. Quem já brigou tanto, gente, que não resolveu nada. Eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. Porque isso, queridos, isso não é fraqueza, isso é sabedoria. Isso é sabedoria espiritual. Então, o que você precisa filtrar hoje? Eu quero te perguntar. Você precisa filtrar discussões desnecessárias? Você precisa filtrar ressentimentos guardados? Porque muitas vezes a gente está cheio de mágoa, cheio de ressentimento, e a gente quer se vingar do outro. E a gente quer que o outro sofra o dano que fez conosco. E aí dificulta toda e qualquer conversa e muito menos relacionamento. O que você precisa filtrar? Palavras impensadas. Quantas vezes eu falei e fiquei, volta, não queria, depois me arrependi. Mas palavra volta, gente? Não. Palavra não volta. Então, mas eu não dou conta. Eu dou conta. Quando pisa no meu calo, eu falo. Então, continua assim. Você vai destruir os seus relacionamentos. Você vai destruir as pessoas que estão ao seu redor. E mais do que tudo, você vai se destruir. Você também precisa filtrar o desejo de controle. Quantos aqui querem ter o controle o tempo todo na sua mão? Isso também você precisa filtrar. Queridos, quando a gente faz uma faxina interior, a gente precisa abrir mão do controle. Porque às vezes nós queremos, inclusive, pegar o controle que o controle é de Deus. A gente tem essa pseudo-ideia que a gente pode controlar alguma coisa. O que eu e você podemos controlar, queridos? Tem coisas que a gente não tem controle. E a gente insiste em querer ter o controle. Então, filtrar o que é desnecessário é você falar, eu abro mão do controle, eu me rendo. Outra coisa que você precisa filtrar, ocupações que não edificam. Quantas tarefas têm ocupado o seu tempo aí? E as tarefas parecem até ser legítimas, importantes. Mas muitas tarefas têm tirado você do que é de fato essencial e o que é o seu propósito. Se isso fosse verdade, se você recebesse essa mensagem que você tem 30 dias de vida apenas, o que você ia fazer, meu querido? O que você ia fazer? Você ia fazer plantão para ganhar mais dinheiro? Você ia negligenciar a sua família? O que você iria fazer? Tem pessoas que estão no leito de morte, que as pessoas chegam até elas, pessoas ali, cuidadores, que elas falam assim, eu daria tudo para passar mais 1 hora com meu filho. Eu daria tudo para não ter rompido o relacionamento com a minha esposa. Não é isso que é falado, gente? Isso eu não estou inventando, isso tem uma pesquisa. No leito de morte, as pessoas elas não se arrependem de porque não trabalharam demais, porque não ganharam mais dinheiro, porque não se ocuparam mais. O que elas se arrependem? De não ter feito o que de fato é essencial. E nós, muitas vezes, tendo como garantido que a gente vai viver 5, 10, 15, 30, 40 anos, a gente vai deixando a vida nos levar. Deixa a vida nos levar. E as coisas que são importantes vão passando. Então, queridos, para você fazer uma faxina no seu interior, na sua casa, você precisa, para você colocar sua casa em ordem, você tem que fazer uma faxina interior, você tem que filtrar o que é desnecessário e você tem que se libertar dos excessos. Queridos, eu quero dizer uma coisa essa noite para você. Existe bênção que Deus ainda não liberou, porque não tem espaço na sua vida, porque está ocupado com pesos que você está carregando desnecessariamente. Você sabia disso? Você está esperando bênçãos, clamando por bênção, orando por bênção, mas Deus não vai te dar, porque não tem espaço na sua vida. Porque você está carregando pesos que você não precisava carregar. O que nós carregamos, queridos? Nós carregamos bagagens emocionais, nós carregamos expectativas dos outros. A gente quer agradar todo mundo, quer agradar e fazer tudo o que as outras pessoas querem. A gente vive com o peso da culpa, o peso do controle, o peso do medo, o peso do orgulho, o peso das obrigações desnecessárias, peso. E tudo isso é bagagem, e quando você carrega tudo isso, não há espaço para que Deus te abençoe. Isso é muito sério, mas eu quero dizer para você nesta noite, o Espírito Santo está aqui e está falando, solta!
Solta esse peso que você está tentando aí agarrado a ele. Solta. Quem é que lembra da história aqui do jovem rico? O jovem rico fazia tudo certo. E aí ele chegou ainda querendo contar vantagem. Senhor, o que eu faço para te seguir? Eu sou um homem bom, eu faço tudo de bom, eu faço tudo, eu sou isso, eu sou aquilo. Jesus conhecia o coração, ele sabia onde era o calcanhar de Aquiles daquele jovem rico. O que ele falou? Vai lá, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Ele seguiu, queridos? Que peso que aquele jovem rico estava carregando? O da ganância. Ele achava que ele possuía dinheiro, mas o dinheiro que possuía a vida dele. Ele foi embora. Ele perdeu a oportunidade de estar com Jesus, porque ele estava agarrado ao dinheiro. Talvez não seja o dinheiro o seu calcanhar de Aquiles. O que é o seu? O que você está se agarrando aí? E para você colocar a casa em ordem, você precisa falar, eu me rendo, eu coloco esse peso aí. E aí, muitas vezes, o que impede da gente liberar esses pesos é um medo. É um medo, que você está tão acostumado com esse peso. Como é que vai ser a minha vida se eu não tiver esse peso, né? Claro que não é assim, né, gente? Mas a gente sabe que muitas pessoas não se desvencilham de algumas coisas que estão fazendo mal, porque elas não sabem viver sem aquilo. Ela tem ganhos. Ela tem ganhos de carregar esses pesos. Então eu quero dizer hoje para você parar de ter medo de largar esses pesos. Você tem que ter medo de não viver o que Deus tem para a sua vida. Você tem que ter medo de você afastar o que Deus tem de propósito na sua vida. Todas as promessas, tudo que Deus tem para você, está sendo atrapalhado, por isso que você está tão agarrado. E hoje Deus está falando para você, larga isso, faça, coloca a sua casa em ordem. Então, queridos, em nome de Jesus, decida hoje se libertar do peso do acúmulo. Das coisas, das tarefas, de expectativas, acúmulo, está muito cheio. Está igual aquela casa lá dos acumuladores, cheio de coisas, cheio de tarefas, cheia de expectativas dos outros que você nunca vai conseguir atingir e conquistar. Liberte-se também das mágoas e dos ressentimentos. Queridos, não existe vitória com o coração preso a passado, preso a dores, preso a essas mazelas que fizeram com você. Não existe vitória. Você precisa largar esse peso. Queridos, já vivi com esse peso na minha vida, em algum momento da minha história. Vários, mas um que eu quero contar para você. Eu ainda era solteira e uma pessoa me feriu profundamente. Na igreja. Ele me feriu de uma forma tão cruel, que eu tive que tomar remédio para dar conta de levantar. Porque minha vida foi assim, ele me difamou, mentiu, me caluniou na igreja. Eu passei situação vexatória. E eu continuei na igreja. E ele lá também. Quando eu vi esse rapaz, eu tremia. A minha vida não rompia. Eu tinha que tomar medicação para dormir. O tanto que aquilo me abalou. É ou não um peso, queridos? É um peso esmagador. Você conviver com isso. Foram passando meses e meses. E toda vez que eu olhava, que eu chegava e via aquela pessoa, eu ficava descompensada, desequilibrada. Acabava, meu chão ruía. Tinha dia que era ceia, como é hoje, que nós vamos ter o momento da ceia, e eu ia lá para o banheiro. Porque eu falava, não perdoa esse traste não, esse miserável. A minha carne queria que ele sofresse muito, e que se fosse esfolada a cara dele no chão, saísse muito sangue. É isso que a gente quer, gente. Vem falar que você só eu. Só eu que quero. Ai, beijinho pra ele. Não. Quando a gente está magoado, a gente quer vingança. A gente fica com sangue na boca. Só que isso traz mal para nós. Faz muito mal. E aí o que acontece? O que aconteceu? Fiquei com esse peso o tempo todo. Até que, num dia de Santa Ceia, o Fábio era meu noivo. E ele me acompanhava nessa situação. E aí, lá na Nova Vida também tinha o cálicezinho, a gente trocava. E ele me viu pegando o cálice e indo em direção do rapaz. Ele pensou, agora vai dar ruim. Agora vai dar ruim. Só que não, queridos. Naquele dia eu decidi, chega de carregar esse peso desnecessário. Ele fez contra mim, mas eu vou lá. E eu cheguei. Me perdoa, me perdoa. Dei o cálice para ele e ele começou a chorar. E ele também me pediu perdão. Eu abracei assim. Acabou. Acabou.
Eu até convidei ele para ir para o meu casamento. Isso que é restauração, né não, queridos? É restauração. Você tem que sair daqui decidido, eu vou sair, me libertar desse peso. Qualquer outro peso. E hoje você pode zerar isso. Se você tem mágoa no seu coração, se você não perdoa alguém que você quer vingar e arrastar a cara dela no chão, para com isso. Peça perdão, vai lá e fala com essa pessoa. Não, eu não posso tomar o cálice. Vai tomar o cálice, peça perdão, queridos. A Bíblia diz, não é para você ficar se escondendo não, porque você não quer pedir perdão, não. Peça perdão e toma o cálice. Participa da ceia. Entendeu, queridos? Amém. Outro peso que você também se desvencilhar, o peso da mentira que você não tem tempo. Querido, isso é uma grande mentira. Todo mundo tem tempo, é uma questão de prioridade. Liberte do engano, eu não consigo. Esse é um engano, é um peso necessário. A Bíblia diz que em Cristo nós podemos. Amém? Liberte-se de relacionamentos que te adoecem. O amor não é prisão, é liberdade. Liberte-se da necessidade de agradar todo mundo. Gente, você não nasceu para agradar todo mundo. Você foi criado para agradar a Deus. Ponha isso na sua cabeça. Se você quiser agradar todo mundo, você vai sucumbir. Porque uma pessoa quer uma coisa de um jeito num dia, no outro dia ele não quer. Você não nasceu para agradar ninguém, você nasceu para agradar a Deus. Tira esse peso. Amém? E eu quero também que você se liberte do amor raso. Do amor raso. Queridos, você tem que aprender a amar com intensidade. A vida é um sopro. A gente não sabe quanto a gente vai viver. Então ame com intensidade, ame de verdade. Ame entendendo que o seu tempo é curto. E você precisa hoje sair daqui. Hoje eu quero amar mais os meus filhos. Eu quero amar mais o meu cônjuge. Eu quero amar mais a minha igreja. Eu quero amar mais o meu grupo de vida. Eu quero amar como Jesus amou, sem reservas, sem medo, sem pressa. Amém, queridos? O nosso tempo está passando, Jesus está voltando. E nós precisamos ser conhecidos como o povo que ama. Amém? Então, você tem que fazer hoje, se você tivesse 30 dias, e você não sabe nem se você tem 30 dias, se tem 1, 2, 5, ninguém sabe. Então, faça a sua vida valer a pena. Faça a sua vida valer a pena. O que você não solta te prende. E o que você entrega, Deus transforma. Amém? Então, hoje é dia de libertação e hoje é dia de recomeço. Amém? E para fechar, para colocar a casa em ordem, faça uma faxina interior, filtre o que é desnecessário, liberte do excesso e planeje com sabedoria. Planeje com sabedoria. Há uma frase que diz assim: quem falha em planejar, planeja falhar. Queridos, isso é profundamente verdadeiro. E sabe quem é o nosso maior exemplo? Jesus, ele foi o nosso maior exemplo de que ele planejava com sabedoria. Jesus sabia qual era a missão dele aqui na terra. Ele sabia que a missão dele era vir para morrer, para nos salvar, para redimir a humanidade. Essa era a missão de Jesus. Então, ele não usava o tempo dele do jeito que ele queria. Tudo era planejado. E onde que ele planejava? Com o Pai. A Bíblia diz que ele se retirava para ouvir o Pai. Ele se retirava porque ele queria fazer tudo. Tudo foi pensado. Jesus não vivia atrás querendo apagar incêndio. Tem muita gente doente, eu tenho que curar todo mundo. Não. Ele sabia o que ele tinha que fazer. Então ele planejava, ele tinha tudo cronometrado, tinha tudo planejado com o Pai. E para a gente planejar com sabedoria, a gente precisa colocar as coisas no lugar certo. E agora eu vou mostrar para você. Eu quero que você entenda que esse pote aqui, tá vendo? Esse pote aqui é a sua vida, ok? Então, eu vou pegar pedra. É pedra, tá? Ok? Vocês estão vendo uma pedra. Então, aqui são pedras grandes, tá? Pedras grandes, comunica o seguinte: o que é prioridade, o que é importante na sua vida? Deus, família, saúde, relacionamentos. Não vai caber tudo aqui, mas nós vamos... Relacionamentos, propósito, ok? Tá cheio? Ainda cabe mais? Eu vou pegar pedrinhas menores. Pedrinhas, ok? Essas pedrinhas menores que parecem feijão, são pedrinhas, ok? Isso aqui representa trabalho, as responsabilidades do dia a dia. Trabalho, estudo, responsabilidades.
Tudo isso no nosso dia a dia, ó. Tava cheio, não tava? Vocês falaram que tava cheio, mas tá cabendo, ó. Tá cheio? Tá? Então agora nós temos a água, que representa as coisas mais leves, que são distrações, entretenimento, coisas do dia a dia, compromissos extras, coisas bacanas que a gente faz ao longo da vida. Então, vocês estão vendo a sua vida? Tem tudo aqui, não tem? Mas isso só foi capaz de caber tudo aqui porque eu comecei por onde? Pelas pedras maiores, pedras que parecem batatas, só se parece. Se eu colocasse primeiro a água aqui, se você enchesse a sua vida de distrações, entretenimento, caberia as coisas importantes e prioritárias na sua vida? Não. Mas quando a gente coloca o que é prioridade primeiro, as coisas vão se encaixando. É o que a Bíblia diz. Quando você ama a Deus sobre todas as coisas, se você buscar a Deus em primeiro lugar, todas as coisas vos serão acrescentadas, ou seja, tudo vai caber. Porque planejar com sabedoria, a gente tem que evitar os extremos. Porque tem pessoas que falam, não, eu coloco Deus e excluo o resto. Tem pessoas que colocam, não, eu priorizo minha família e eu excluo o meu ministério. Tem pessoas que colocam, não, eu vou focar no meu trabalho, então eu esqueço e excluo a comunhão. Planejar com sabedoria é ter equilíbrio. Tudo pode estar, você pode fazer tudo, inclusive. Por quê? Porque você colocou como prioridade o que é prioridade, colocou em ordem. Queridos, Deus é a sua maior prioridade. Depois você vai honrar a sua família. Depois você vai trabalhar com excelência. Depois vai servir a igreja com alegria. E depois você vai desfrutar dos prazeres de entretenimento. Essa é a ordem. Vocês estão entendendo, queridos? Dá para colocar tudo. Mas eu já vi muitas pessoas falando, eu aprendi com vocês, Sara, eu aprendi que Deus, família, trabalho, igreja. Então, por isso, eu não vou para o culto presencial, porque minha família, eu não posso deixar minha família. Então, eu vou ficar no culto online. GV não posso, porque minha família é tudo para mim. Isso é equilíbrio? Não. Na verdade, o equilíbrio dá tempo de fazer tudo e dá para fazer tudo quando você entende o que cada coisa representa na sua vida. Dá tempo de fazer tudo. Não tem como mais você colocar desculpa. Não dá tempo, tem muita coisa, querido. Tem tudo aqui. Está tudo aqui. Porque você colocou as coisas na ordem correta. Então, meus queridos, planeje com sabedoria. Planeje com sabedoria. E é isso que eu quero te dizer hoje. E para finalizar mesmo agora, você pode me dizer assim, falar, olha, Sara, eu entendo que eu posso colocar a minha casa em ordem, tem áreas que eu preciso colocar em ordem, tem áreas que eu preciso realmente fazer uma faxina interior, eu tenho que filtrar o que é desnecessário, eu tenho que me libertar de alguns pesos, e isso está muito claro para mim, foi muito claro. Agora tem coisas, Sara, que fogem ao meu controle, tem coisas que não estão na minha mão, como por exemplo, e talvez hoje a sua casa esteja um caos, por quê? Você tem um filho distante de Deus, aquele filho que você investiu tempo e ele hoje não vai mais, não tem um relacionamento com Deus. Você está com um casamento frio, você recebe um diagnóstico de uma doença incurável, você recebe a notícia que um parente morreu, você recebe uma demissão inesperada, chega no trabalho para trabalhar e está lá o seu nome cortado. Um sonho que parecia certo não se concretiza. Se frustra, se decepciona. A sua fé que era forte agora está fraca.
E aí, queridos, a sua vida interior vira um caos, vira uma bagunça. E tudo isso não significa que você não se esforçou para isso. Você não tem controle. Você tem controle das fatalidades da vida? Você tem controle quando um filho escolhe não seguir o que você falou? Você tem controle quando você faz tudo certo, mas mesmo assim a empresa tem que fazer cortes? No quadro de funcionários, você não tem controle, mas sua vida vira um caos. E eu quero dizer para você que Jesus ainda faz visitas, amém? Jesus ainda faz visitas. E quando ele entra, a morte sai, amém? E quando ele chega, o caos vira testemunho. E eu quero trazer a vida de Jairo. Pastor Fábio falou sobre ele na semana passada. Ele era um chefe da sinagoga, um homem influente, um homem respeitado. Mas quando a sua filha adoeceu, ele não tinha o que era suficiente. Ele precisava de algo. E ele foi, onde ele foi pedir? Ele falou, Jesus, passa lá em casa. Ele estava na multidão. E Jesus, naquela multidão, a mulher do fluxo de sangue estava lá. E naquele momento ele é interrompido. Ele estava indo para a casa de Jairo para curar a filha dele. E ele é interrompido. E aí a mulher, saiu o poder dela porque ela tinha uma fé inabalável. E aí você pode até pensar, é assim que está acontecendo comigo. Toda vez que é a minha vez, chega alguém na frente. Deus está atrasando, está atrapalhando Deus chegar na minha hora. E aí falaram para Jairo, sua filha dorme. Ou então outros falam, sua filha morre. O que Jesus fala para Jairo, queridos? Não temas, crê somente. E ao chegar lá na casa de Jairo, todo mundo achava que a menina estava morta. E aí Jesus fala o quê? Talita cumi, que quer dizer, menina, levanta-te. E ela revive. Então Jesus chegou naquela casa e o luto virou milagre, queridos. E o luto virou milagre. Talvez hoje, o que você precisa pedir hoje é falar, Jesus, passa lá em casa. Jesus, entra na minha bagunça. Coloque em ordem o que eu não consigo arrumar. E eu queria agora te convidar para você fechar os olhos e para você ouvir um trecho de uma canção. E creia que Jesus está falando ao seu coração. Feche os seus olhos. Não foi fácil te encontrar aqui. Minha filha está quase morrendo lá em casa. Me falaram que o Senhor pode curar. Se não for te pedir muito, Jesus, passa lá em casa. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. E olha a resposta de Jesus pra você hoje. Filho, eu tô indo lá em direção ao teu problema. Filho, eu tô indo
queridos, eu creio, enquanto você ouvir essa canção, Deus estava passando na sua casa, amém? Eu não sei qual é o problema que você não tem controle, que você não tem como fazer. Nada que você se esforce, nada que você faça possa mudar a situação. Mas eu creio num Deus, que muitas vezes a gente acha que Ele está atrasado, mas Ele tem um plano maior e está preparando para um milagre ainda maior. Você crê nisso? Eu creio também que alguns milagres estão adormecidos e Jesus pode dizer hoje, levanta, talita cume, para esse problema que você está vivendo, amém? Ele pode fazer, porque o seu problema está nas mãos daquele que até a morte não é o fim. Ele ressurgiu dentre os mortos e nós vamos hoje fazer a ceia para relembrar que Ele morreu, mas Ele ressuscitou, amém? E o seu problema está na mão dEle que ressuscita, que faz milagres. E muitas vezes, queridos, a gente vai ter que entrar num lugar que de fato sermos cristãos é de exercitar a nossa fé. Tem momentos em que a gente não sabe o que fazer, mas eu creio e eu sempre coloco, Deus, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu creio que o Senhor vai fazer. Eu sei que esse problema está difícil, mas eu creio num Deus que quando as coisas são impossíveis, Ele me sustenta, Ele segura na minha mão, Ele diz, creia que o Redentor, meu Redentor vive. E Ele é o meu Deus e Ele é o seu Deus. E esse problema que você não pode resolver, Ele pode. Porque em casa, queridos, é onde mais dói. É onde problemas que mexem conosco. É um problema na nossa família, é um problema na nossa casa, é um problema que a gente fica sem chão e não sabe o que fazer. Mas Deus está te dizendo hoje que Ele vai fazer. E mesmo que Ele não faça, Ele é um Deus tão maravilhoso, que quando eu coloco tudo nas mãos dEle, entrego para Ele que tem o controle, mesmo que Ele não mude a circunstância que está difícil, Ele vai me fazer enxergar essa circunstância de uma forma diferente. Amém, queridos? É nesse Deus que nós cremos.